This my shit. All the girls love me like this. Ready for this? She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Hoje estamos aqui para contar uma história de uma ouvinte que eu acho que vai ser bem legal, assim. Quando eu li a mensagem que ela terminou de escrever, quando ela terminou de escrever, né? Fiquei bem emocionada e talvez impacte aqui vocês também. Mas antes disso, meu nome é Bia. Eu sou a Mari. E hoje a gente está aqui para contar a história da Gi. Sim, que ela trouxe aí repercussões muito interessantes, né? Que a gente pensa, assim, na história enquanto mulheres, assim, eu acho bem legal. Sim, ela trouxe... Acho que no início logo ela já fala. É uma história sobre liberdade. Sim. Só que o que eu acho legal é que no meio dessa história, o que a gente vai percebendo é que ela não só encontra a liberdade, que eu acho que quando a gente, não sei vocês, se questionem, quando vocês pensam em liberdade, vocês pensam em quê? Mas eu acho que tá muito hoje em dia num discurso de tipo assim, autenticidade, fique única, assim, você pode fazer tudo que você quiser, você tem possibilidades, tem poder. E de fato, muitas coisas são assim, mas como se fosse um extremo de sou livre e não estou vinculada a nada, a ninguém. E pelo contrário, durante toda essa narrativa dela que ela foi falando, ela encontra no fim que a liberdade dela e vínculos muito importantes com pessoas e com coisas. E isso é muito legal, porque é bem isso que você trouxe, Bia. É um 8 ou 80, né? É como se a liberdade, por exemplo, significar que você quer ter liberdade não pudesse ser, sei lá, você querer ser mãe, coisas nesse sentido. E eu acho interessante isso, porque a liberdade é sobre você poder escolher. Não é sobre você não poder escolher uma coisa que, sei lá, ligada a questões mais tradicionais, por exemplo. Tá tudo bem se você quiser ser mãe, se você quiser ser dona de casa, se você... Enfim, o que é que você quiser ser. Mas que seja um poder de escolha mesmo, seja algo consciente, sabe? E eu acho isso interessante porque teve até uma caixinha que você fez, Bia, que eu achei bastante simbólico quando você perguntou, e tinham mulheres que tinham medo, por exemplo, de dizer que queriam se relacionar. Sim, foi aquilo, né, que a gente comentou no penúltimo episódio nosso, que era o que as pessoas tinham vergonha de falar, mas desejavam para 2024. Sim. E aí elas falavam, eu quero uma relação, mas parece que é só entre a gente, tá? Não conta pra ninguém. Sim. E somos seres relacionais. Exato, é como se fosse um segredo, né? Eu não posso querer ter um relacionamento. Tipo assim, a gente pode querer, sabe? Tá tudo bem querer. Não é como se querer um relacionamento fosse sinônimo de você, sei lá, ser uma pessoa dependente. E eu achei muito massa, assim, na história da Gi, quando ela fala que ela foi de uma cidade e foi pra São Paulo, né? E aqui em Brasília, que já é, tipo, capital do Brasil, mas não se compara a uma megalópole como São Paulo, né? Não mesmo. Eu me sinto toda vez lá engolida. E ela falou, eu fui com a expectativa. Eu ia ser engolida, ia ser muito difícil. E chegando lá, ela se surpreendeu muito positivamente com ela e com, não só a cidade, né? Mas com as pessoas de lá. Total, essa experiência que ela teve, assim, eu achei muito, muito legal quando ela apontou isso, que ela pôde se redescobrir a partir de uma solidão. A partir de como ela era, sem aquelas pessoas que estavam... Ela citou, né, que tinham pessoas ali que ela tinha uma certa questão de estar ligada aos valores daquelas pessoas e não os dela, a relacionamentos tóxicos. Então, quando ela se distanciou disso, ela se percebeu uma nova versão. Uma versão que ela tinha que lidar com ela mesma, né? Com os desejos dela, as necessidades dela. Então, é interessante perceber esse movimento, assim, de que ela foi para um outro local, conviver com novas pessoas, teve uma perspectiva bastante diferente e aí chegou lá, caraca, que surpresa. Eu vou até pegar aqui que ela escreveu assim, ser eu mesma longe de tudo e de todos, reconhecer minhas potências, repensar o que eu queria pra mim. Voltei mais forte, mais determinante, mais amiga de mim mesma. E aí, depois ela vai falando, né, que teve 2020 e no início ela se viu com a pandemia, né, se viu muito sozinha, mas logo ela pôde contar com o apoio das amigas e de outras mulheres. E aí ela fala assim, nisso eu vi que nada é mais forte do que um olhar afetuoso para si mesmo e para outras mulheres. Quando a gente se olha diferente, a gente se permite sentir o que o mundo não quer, empatia e força. Com esse apoio, com muitos estudos, leitura e terapia, vou me reconstruindo, me reconhecendo e me libertando cada vez mais. Olha que bonito. Ela se olhou, mas ela não deixou de... Por ela se olhar, ela não teve que deixar de olhar para os outros. Porque eu acho que também vem esse discurso perigoso de que, não, se você começar a se olhar, você vai ser egoísta.
Como se você se olhar, você não vai poder parar de ter que olhar pros outros. E não, ela falou, eu me olhei pras outras mulheres, eu me vinculei, eu me conectei com livros, tudo. E a partir daí, sim, a gente conseguiu chegar nos 2 pontos. Empatia e força. E foi aí que eu encontrei as coisas que me libertaram. Sim, total. E eu acho que a gente até chegou a falar aqui em um episódio do quanto que relacionamentos saudáveis são protetores, né, para nossa saúde mental. E, de fato, somos seres relacionais. E, assim, relações pedem da gente também zelo com a gente e com o outro. E vão ter momentos na nossa vida que é isso, assim, é importante que a gente também olhe pro outro e veja, caraca, essa é uma relação importante, é uma relação significativa, é uma relação de apoio, de acolhimento, companheirismo, né, que são coisas legais e de se manterem. E tá tudo bem a gente olhar pra isso também, entendendo que a nossa relação com a gente também é importante. Sim, sim. A Gi, gente, só pra você saber, o nome dela não é Gi mesmo, a gente mudou, no caso, para deixar anônimo. Mas eu acho muito legal que a Gi trouxe, é que esse olhar atento pra tudo, eu acho que o ponto central é libertador se relacionar com quem a gente quer. Sim. Se relacionar com liberdade faz com que acho que aquilo fique mais gostoso. Porque eu respeito a liberdade da outra pessoa, a identidade da outra pessoa, a subjetividade da outra pessoa, os limites da outra pessoa. Sim. E eu deixo ela livre também pra entender que aquilo é escolha. Então eu não sou obrigada a estar numa relação. Sim. Eu quero estar numa relação. Sim. Eu quero estar naquele espaço. E da mesma forma acontece com a gente. Quando a gente consegue entender isso, e eu acho que é isso, liberdade, poder, possibilidade pra gente como mulher é fundamental. E aí quando ela traz tudo isso, num lugar também de construção, é muito bacana. Porque esse processo não se encerra. É um constante movimento e que não é linear, não é uma crescente só. A partir do momento que eu conseguir me libertar, ter poder dentro da minha relação, não vou mais me envolver com relacionamentos que me façam mal. Não temos garantia disso, infelizmente. Gostaríamos, mas não temos. Mas a gente consegue se responsabilizar um pouco mais sobre a nossa parte. Sim. Tá, agora eu vou catar meus caquinhos, às vezes que a outra pessoa foi responsável comigo e vou me resolver. Às vezes pode ser um pouco injusto, pode, né? Que eu tô tendo que vir pra terapia enquanto os outros... Quem deveria não estar vindo. Mas é bom, assim, saber que a gente tem essa liberdade. Então, a gente pode mudar sem depender da outra pessoa. Sim, total. E que relação é 50-50, né? Então, eu acho muito bonito e muito justo quando a gente tá em relações em que a porta tá aberta e a pessoa escolhe ainda assim ficar assim como você escolhe assim ficar. Porque... É isso, é a dinâmica da escolha, da decisão. Sim. Acho que relações são decisões também de escolher ficar. E fico pensando também o quanto que é injusto com a gente e com o outro quando os motivos não são esses, sabe? Quando não estou ali porque eu quero, porque é legal, porque é bom pra mim, eu me sinto bem, mas sim, sei lá, por pena, por culpa. Porque eu tenho, porque eu preciso. Eu tenho, exato. Assim, é injusto com as duas partes. E ter essas relações que são por escolha são muito legais, são bastante importantes pra gente, né? Pra gente ter essa rede de apoio, esses lugares. Então, eu achei muito legal quando ela fala isso, porque ela não entrou em nenhuma dinâmica nem de um nem de outro. Sim. Foi entender os meios termos ali, que pra ela funciona. Que pra ela funciona, exato. E que não necessariamente precisa funcionar pra todo mundo, porque esse também é uma coisa que me incomoda, às vezes, quando a gente faz alguns conteúdos nas redes sociais, e que a gente toma muito cuidado aqui, né, na nossa equipe, de nunca determinar nada. Mas, tipo assim, 7 coisas que acontecem se você fizer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Nossa, 7 dicas para isso, Gente, não dá pra gente colocar numa caixa experiências que são tão singulares. Então, a gente sempre coloca e se? Mas, assim... Possibilidades, assim, pergunta, questiona, aumenta teu repertório. Pega o que te cabe e esquece o que descarta, que não fizer sentido. Mas vem algumas coisas nesse sentido e a gente quer. Hoje em dia, porque realmente está caótico o mundo. Acho que é um pouco de solução para situações. Sim. E eu brinco com as minhas clientes que se tivesse alguma solução, algum desses ricaços já estaria vendendo cápsulas dessa solução e ganhando uma grana alta. Como não tem, né? Não tem nada disso. Ainda não existem soluções assim. Mas a gente às vezes acha que essas soluções de ir para um lugar rígido, de regras, que vão determinar algo, elas vão nos proteger.
de possíveis relações abusivas, de possíveis fracassos, de possíveis frustrações, mas a verdade não há nada que nos proteja totalmente. Eu acho que não tem coisa mais libertadora, já que a gente está falando de liberdade, quando a gente entende que a gente pode sofrer, a gente pode lidar com essas frustrações, a gente pode lidar com dores, mas a gente consegue se reerguer. Aquilo não é o fim do mundo. Sim. Então, o que é isso, assim? Não, eu tenho que ficar aqui nessa porta mesmo com ela aberta porque eu vou ficar sozinha. Não, assim, eu posso escolher ficar, sair, às vezes sair vai ter uns negócios meio chatos aí. Mas eu consigo lidar. Sim. É total, assim, e eu fico pensando, porque até eu fico vendo, assim, no TikTok e tal, até de algumas pessoas que acham que, por exemplo, o processo terapêutico é a garantia da sua felicidade. Você vai ser 100% feliz em todos os momentos da sua vida quando você estiver ali terapeutizado. Não é isso, sabe? A gente não tem como se livrar de dores, de sofrimento, faz parte da vida, né? E assim, o que a gente trabalha é em cima dos recursos que a gente vai aprendendo pra lidar com isso. Que nem você falou, ok, vão ter esses momentos, mas eu vou adquirindo conhecimentos diferentes, habilidades novas pra poder passar por isso de uma maneira que eu entendo que não é ali o fundo do poço, né? Ou a pior fase que eu não vou dar conta de sair daquilo. E é legal isso. Assim, eu tô agora animada que você tá falando isso. Me veio. Mas um dorama muito legal pra me indicar. Esse Marcos assistiu comigo. Cara, meus amigos contaram que eles estão me indicando esse dorama também pras pessoas. Esse é da Prime Video. Fala sobre. O nome é O Jogo da Morte. Cara, esse dorama é muito bom. Basicamente, eles pegaram. Sabe, tipo, como se fosse os grandes. Jennifer Lawrence, a Angelina Jolie, o Timothée Chalamet. Tipo, as galeras que tá bem famosa agora no hype. Sim. E jogasse dentro do mesmo filme e falasse vocês vão fazer a série do momento. Foi meio que isso. A Prime fez isso, só que com atores coreanos. Caraca. Tipo, são só os maiores ali. E aí, basicamente, a história premissa. Um cara se mata porque ele tá vivendo, tipo assim, realmente, o cara tá vivendo merda atrás de merda. E aí ele fala, gente, não vai dar. Não vai dar, tá muito difícil. E aí ele tenta cometer um suicídio. Só que, chegando no lugar que tem a mulher que é a representação da morte, ela fala, não, você achava que você era muito maior que eu, você estava querendo definir o teu desfecho que você estava sofrendo? Não vai. E você vai agora passar por outras 12 mortes de outras pessoas, vai entrar no corpo de outras pessoas. Caraca. E as pessoas estão predestinadas a viver a morte de tal época, de tal forma. E você vai tentar evitar, a todo custo. E aí ele vai entrando, assim. Eu não vou contar spoilers agora sobre isso. Mas é muito louco pra mostrar, assim, toda a série fala sobre isso, assim. Ele acha, por muito tempo, que ele tem a escolha das coisas. Não, eu escolho quando eu vou colocar o fim. Eu escolho quando eu vou voltar, né, a ter as vidas, né, ali nas vidas. Eu escolho quando isso vai acontecer. E aí, quando ele consegue entender o verdadeiro significado do porquê ele quer ficar, ou porquê ele não quer ficar, é revolucionário. Eu não vou contar aqui porque eu acho que é muito legal assistir. Enfim, assistam, é muito legal. São 8 episódios. Interessante. É na Prime. Legal. E eu tava pensando sobre isso, Bia, sobre essa questão da liberdade, né? Recentemente eu fiz muitas novas tatuagens, não dá pra ver aqui, só dá pra ver a pontinha dessa que é uma cobra, mas enfim, fiz muitas novas. E eu queria uma tatuagem que representasse liberdade, né? Aí eu entrei no debate filosófico. Borboleta. A borboleta, não. A tradicional, né? Mas você tem já? Tenho. Mas assim, eu tava pensando sobre isso no significado da liberdade, porque eu entrei no debate filosófico assim com a minha amiga que tava lá pra me acompanhar na tatuagem. Aí eu fiquei pensando, mas o que eu posso tatuar que significa liberdade? E aí eu comecei a pensar assim, e pra mim liberdade é movimento. Tanto é que isso tem todo um negócio meio com dança e etc, mas enfim. O ponto é que pra mim é movimento, pra ela já foi uma outra coisa, se eu não me engano, era decisão. Então assim, a gente tem nossos significados próprios. Pra você, o que é, Bia? Liberdade? Borboleta. Liberdade é poder. Poder? Cara, é muito poder, eu acho. Que é isso. É só olhar para o redor. Quem pode coisas, quem tem poder sobre as coisas, pode escolher. Sim. Tipo, não tem coisa mais gostosa do que ter liberdade para escolher. Acho que hoje... uma coisa bem besta, assim, meritocrata.
Eu acho que meritocrata não, né? Capitalista. Eu acho que hoje eu vou escolher ficar em casa. Mas você não tem que trabalhar? Não. Eu acho que hoje eu vou fazer um dia de spa. Mas você não tem que ir pra tua aula? Não. Por quê? É um nível de... Parece que plenitude. Tranquilidade. Né? Assim, tudo eu posso. Uhum. Um homem. Hoje eu vou poder andar tarde na rua, por aí. Calma, você pode? Não é muito diferente. Tem uma vez que a gente estava num grupo de amigos, aí eles estavam dando a metáfora. Você prefere andar numa rua, Mari? Você prefere andar numa rua aqui em Brasília? Com policiamento, mas toda escura? Ou uma rua sem ninguém, mas com luz? Mas isso à noite ou de dia? À noite. Acho que com luz. Eu também. Todos os nossos amigos homens, menos Marcos. Assim, se os policiais eram homens... né? Não é? Então, você entende? Aí eu fiquei assim, gente, mas é óbvio que vocês vão querer andar com os policiais. É fácil? Pra gente, não. Assim, um homem negro que tava também, ele falou que não. Uhum. Que ele, obviamente, também não ia preferir ficar Sim. na luz. Então, assim, a gente começa a parar pra pensar nisso. Cara, e é muito gostoso poder fazer coisas sem ficar constantemente com medo. E a gente tá falando sobre questões estruturais sociais, mas isso abarca muitas coisas do quanto que a gente poderia fazer, do que a gente poderia fazer, tipo, escolhas, desde, não, eu cresci numa família que todo mundo é de tal jeito, de tal forma, todo mundo espera isso de mim, eu ir pra tal lugar, seguir tal caminho, eu não posso, esse é o único jeito certo de viver, então eu acho que é poder. Interessante, assim. E é isso, eu acho que liberdade, a construção sobre o significado dela também tem a ver muito com a nossa história, assim. E é legal quando a gente abraça isso e entende o que é importante pra gente, que tem a ver com essa liberdade, que acaba que as nossas escolhas, né, a forma como a gente leva a vida pode ir de encontro a isso de uma maneira que, caraca, eu me sinto livre. Me sinto assim porque o significado da liberdade pra mim é esse. E faz sentido pra mim viver o que eu tô vendo. Ou não faz sentido, eu tenho que retomar, né? Mudar o caminho, a rota. Exato. Marcos, qual é o teu sentido de liberdade? Oportunidade. Ok. Então, por enquanto temos oportunidade, movimento, poder e... Foi escolha ou decisão? Foi escolha, mas eu vi também dinheiro, por exemplo. Oportunidade pra ir atrás da autorrealização. Oportunidade. É isso, gente! Compartilhe, liga o sininho, manda sua história pra gente. E comentem aqui, tanto no Spotify quanto no YouTube, o que significa liberdade pra vocês. Em uma palavra. Vai lá. Um beijo. Tchau. This my shit. All girls love me like this. She's the queen bee, the star.